conversar sobre aquele pulso, sabe? Aquela vontade de salvar alguém. A gente vê uma pessoa sofrendo e, nossa, parece que dá uma necessidade quase física de resolver o problema dela. Hoje, vamos tentar entender o que a psicologia diz sobre essa urgência toda e por que, olha que curioso, ela muitas vezes tem mais a ver com a gente do que com o outro. A primeira pergunta é essa: por que a dor de outra pessoa mexe tanto com a gente? Às vezes, o sofrimento de alguém nos atinge de um jeito que causa ansiedade, uma sensação de impotência. É uma experiência que quase todo mundo já sentiu. E agora a gente vai entender o que está por trás disso. E aqui a gente já chega no ponto central, que pode até parecer um pouco contraintuitivo no início. A ideia que vamos explorar é que esse nosso desejo de ajudar, na maioria das vezes, não é sobre a outra pessoa. É, na verdade, um reflexo das nossas próprias questões internas que não foram resolvidas. Ok, nossa primeira parada aqui é para entender um mecanismo psicológico fundamental nisso tudo, a chamada identificação. É a partir daqui que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Agora, olha que interessante a definição aqui. Identificação não é a mesma coisa que empatia, tá? É um processo inconsciente onde, quando a gente vê alguém sofrer, na verdade estamos buscando um alívio por uma dor nossa. A melhora da outra pessoa acaba nos dando uma sensação de alívio, mas por motivos bem pessoais. E é aqui que mora a armadilha. Como esse alívio é só um band-aid, sabe? Ele não cura a nossa ferida de verdade. Então ele nos prende num ciclo. A gente acaba passando a vida procurando alguém para salvar, só para sentir aquele alívio passageiro, enquanto as nossas próprias questões continuam lá, intactas. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a identificação ela é reativa, gera ansiedade e é focada na gente. Do outro, a compaixão ela é consciente, mais calma e genuinamente focada no bem-estar da outra pessoa. São duas energias, assim, completamente diferentes. Certo. Mas como essa tal de identificação aparece na prática? Bom, ela não fica só no campo das ideias, não. Ela nos faz vestir certas máscaras, sabe? Assumir papéis bem específicos, como se a gente fosse ator num grande palco interno. E aqui estão alguns dos papéis mais comuns que a gente assume. Vamos ver se algum só familiar. Tem o salvador, que precisa resgatar todo mundo, a vítima, que usa a dor do outro para se lamentar, ou o mártir, que se sacrifica de um jeito exagerado. São máscaras que o nosso ego usa para lidar com todo aquele desconforto. E o ponto-chave é este. Esses papéis, por mais que pareçam altruístas, na verdade são alimentados pelo orgulho. Existe uma satisfação do ego em ser a pessoa que ajuda, uma validação de que somos bons, compreensivos, especiais. O mais irônico disso tudo é que essa ânsia de ajudar, quando é movida pela identificação, pode acabar tendo o efeito contrário. Na nossa pressa, a gente pode atrapalhar, criar mal-entendidos e, no fim das contas, dificultar ainda mais a vida de quem a gente queria ajudar. E aí, ainda reclamamos de ingratidão. Mas por que a gente reage com tanta intensidade? De onde vem essa urgência toda? A resposta, como vamos ver agora, está lá no nosso passado e na forma bem particular como a nossa memória funciona. Pensa um pouquinho nessa frase. É uma afirmação bem poderosa, bem provocativa, né? Ela sugere que a nossa relação com o passado é muito mais uma construção da nossa mente do que, de fato, um registro fiel do que aconteceu. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente vê alguém sofrendo, principalmente de um jeito que nos lembra algo que já vivemos, não estamos reagindo à realidade daquela pessoa. Estamos, na verdade, reagindo às nossas próprias memórias, às nossas dores antigas, à nossa autocomiseração. O processo é mais ou menos esse. A mente cria uma versão da realidade, muitas vezes distorcendo os fatos, e a gente se apega a essa história. Aí, lá na frente, quando algo parecido acontece, essa versão distorcida é ativada e guia toda a nossa reação emocional, sem que a gente nem perceba. A gente gosta de dizer que aprendemos com o sofrimento, mas a ideia aqui é nos desafiar a questionar. Será que foi aprendizado mesmo? Ou foi só um acúmulo de mágoa, de medo, de defesas? Essa experiência pode ser só uma bagagem pesada que nos prende a um passado que talvez nem tenha sido exatamente como a gente lembra. Certo, já entendemos o problema. Mas e aí? Como podemos ajudar de uma forma que seja genuína? Vamos agora para a parte final, a parte construtiva dessa nossa análise. Aqui está a chave de tudo, pessoal. A capacidade de ter compaixão de verdade pelos outros não vem de fora, vem de dentro.
É um trabalho de autoconhecimento. Antes de tentar curar a dor alheia, a gente precisa primeiro compreender a nossa. E o que isso quer dizer à prática? Bom, significa ter a coragem de olhar para as nossas ilusões, de questionar as versões que a gente criou do nosso passado e de entender os apegos que nos fazem sofrer. É como se fosse um processo de limpeza interna mesmo. E, para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Da próxima vez que vier aquele impulso avassalador de salvar alguém, talvez valha a pena fazer uma pausa e se perguntar: nessa história toda, quem é a pessoa que realmente está precisando de cuidado? A resposta pode ser bem surpreendente.